Vamos para a estrutura lógica do texto, num outro item. Todo trabalho científico a ser escrito, a ser lido e estudado tem uma forma de um discurso textual, ou seja, trata-se de um texto que é portador de uma mensagem codificada pelo autor e ser decodificada pelo seu leitor. Neste processo, nós vamos ver como que nós podemos aí escrever de forma, e aqui pensando nas monografias de cada um de vocês, de forma lógica, né? Então aí um pouco mais para frente, no sentido de que é tratado nesses textos, o trabalho científico assume a forma dissertativa, pois seu objetivo é demonstrar, mediante argumentos, uma tese, que é a solução proposta para um problema relativo a um determinado tema. Então, primeira coisa que nós temos que lembrar. Quando nós fizemos análise de texto, lembrar o que nós procurávamos em primeiro lugar? O tema. Dentro daquele tema mais geral, procurávamos o problema que aquele texto respondia. Dentro daquele texto que nós tínhamos e que havia aquele problema, nós procurávamos ver qual a ideia central que perpassava o texto por inteiro, que era a ideia central, aquela que era o fio de ouro, o fio da meada daquele texto. Feito isso, nós víamos que como essa ideia ela era trabalhada, aí era argumentação, raciocínio. Quando nós vamos construir um texto, é da mesma forma, só que aí de modo, modo diferente, né? A hora é diferente. Então, vamos aí. O trabalho científico é uma forma dissertativa. Seu objetivo é demonstrar, mediante argumentos. Então, mediante este processo em que eu vou transformando os fatos em ideias e a partir dessas ideias eu vou trabalhando esses fatos em argumentos, né? Em argumentos. Então, esses argumentos, eles vão servir para eu comprovar a minha tese. E aí, esses argumentos encadeados logicamente. Então, primeira coisa que nós temos que renunciar naquilo que nós estamos fazendo é transformar o texto que a gente vai construir numa verdadeira colcha de retalhos. Né? Então, às vezes, as pessoas, para explicar o que seria uma dissertação, fala que é uma colcha de retalho. Não, não é uma colcha de retalho. Porque não há lógica dentro de uma colcha de retalho. Né? Não há lógica. E por não haver lógica, então, tanto faz a ordem dos retalhos que você coloca. Isso daí não dá certo. Né? Isso daí não dá certo. Isso faz com que o meu trabalho, mesmo sendo baseado em fontes, tendo uma argumentação, processos de argumentação clara, mas na hora que eu vou encadear isto, eu posso realmente perder todo o meu trabalho, né? Então, apresentar fatos, ideias, razões, lógicas, provas, etc., que comprovem uma afirmação, uma tese. Então, o argumento ele tem por princípio esses juízos encadeados e expostos para comprovar essa minha tese. Que no caso seria no texto que a gente procura a ideia central. É uma solução proposta, então, a uma pergunta, quer dizer, uma questão válida. Né? A demonstração baseia-se em articulação de ideias e fatos portadores de razões que comprovem aquilo que quer demonstrar. Esses argumentos, inclusive a etimologia de argumento vem de argenta, que é prata, quer dizer, essa coisa de brilhar, de fazer a ideia realmente
transparecer, fundam-se nas conclusões dos raciocínios e das conclusões dos processos de levantamento e caracterização dos fatos, né? Como nós vemos aí num quadrinho aí mais à frente, então, dos fatos vão brotar ideias, das ideias vão brotar raciocínios, e ao eu formular esses raciocínios, vão ser os argumentos, que vão ser encadeados uns com os outros. Esses argumentos fundam-se nas conclusões dos raciocínios, nas conclusões dos processos levantados a caracterizam os fatos. Então, a base do argumento tem que ser fato, né? Então, vamos voltar lá naquela ideia do aborto, né? Quando você afirma que a vida começa na concepção, não é uma força de expressão qualquer coisa, é científico isso. Então, são argumentos científicos que a gente considera que a vida inicia ao óvulo se unir ao espermatozoide e ali começou a vida. Então, é um pressuposto científico que baseia naquilo que a ciência nos diz como verdadeiramente um fato. O raciocínio é um processo de pensamento pelo qual conhecimentos são logicamente encadeados. Guardar essa expressão logicamente encadeados, que é este o maior problema que o aluno enfrenta ao construir uma dissertação, uma monografia, seja lá o que for. Ele tem bibliografia, ele tem bons autores, ele consegue construir alguns raciocínios, ele consegue, mas na hora de argumentar e de encadear esses argumentos, eles não são logicamente encadeados. Não há uma sequência, não há uma lógica. E a ideia central, que é a tese, ela não consegue ser exposta porque não há esse encadeamento, de maneira a produzir novos conhecimentos. Aí eu produzo, porque aí eu comprovo uma ideia, essa ideia está logicamente comprovada, então ela é assumida. Tal processo lógico pode ser dedutivo ou indutivo. Dedução e indução são processos lógicos aí de raciocínio, como já vimos e vamos ver também depois mais para frente. Uma monografia científica, como um trabalho de conclusão de curso, deve, pois, assumir a forma lógica de demonstração de uma tese proposta hipoteticamente para solucionar um problema. Então, você tem uma tese, uma hipótese, você vai testar essa hipótese, que no caso nosso não é laboratorial, nem empírica, nada, é através de bibliografia, e você vai comprovar essa tese. Você vai comprovar que o teu raciocínio logicamente encadeado prova que aquela ideia que você propõe, ela é verdadeira. Sendo verdadeira, vai para escrever e realmente comprovar, tá? O problema é formulado sob a forma de enunciação de determinado tema, proposta de maneira interrogativa. Então, também no nosso projeto lá de monografia, lembrar que é uma pergunta de maneira interrogativa, não é para fazer um texto. Então, é uma pergunta que vai ser respondida por aquela monografia que você está articulando. Pressupondo, portanto, pelo menos uma alternativa como resposta. É assim ou de outra maneira? Então, você vai propor essa resposta a esse problema, que é uma pergunta, que no máximo são 2 linhas, e você vai propor uma resposta. Essa resposta é a ideia central. Essa resposta é a tese do seu trabalho. Para colocar o problema, é preciso que seja formulado de maneira clara, em seus termos, definida e delimitada. Tá? Então, tem que ser claro, tem que ser delimitado. Tema muito amplo não dá para ser comprovado. Então, se eu não posso fazer uma tese que tem que ser comprovada por 12, 15 anos, né? Vou falar sobre o itinerário da vida de um golfinho, não dá, porque 12, 15, 20 anos. Então não dá. Então o meu tema deve ser factível nos anos que eu estou estudando, no caso, 2, 3 anos. Então tem que ser factível esse tema.
Tem que ser passivo de ser realizado. Os limites da problematização devem ser determinados, pois não se pode tratar de tudo ao mesmo tempo e sobre os mais diversos aspectos, né? Então tem aluno que às vezes quer ser muito prolixo, né? Então quer falar de tudo a todo momento, quer solucionar os problemas do mundo na sua monografia. Então nada de ponta solta. Então tem essas fugas de tema que aí vai embora e não consegue ter delimitação, é muito ruim. Tá? A demonstração da tese é realizada mediante uma sequência de argumentos. A mesma coisa lá, logicamente encadeados, aqui é uma outra expressão para falar a mesma coisa. Cada um provando uma etapa do discurso. A demonstração, de modo geral, utiliza-se mais do processo dedutivo. Então, provando uma etapa do discurso. Então, esse processo de argumentação que vai perpassar cada parágrafo, e os parágrafos construídos e encadeados vão construir os itens construídos e encadeados vão construir o capítulo, e os capítulos nessa ordem lógica encadeados vão comprovar o meu raciocínio. Então, a lógica não tem que ficar somente nos capítulos. Tem que ter lógica no encadeamento dos itens, tem que ter lógica no encadeamento dos parágrafos. Tá? Na demonstração de uma tese, pode-se proceder de maneira direta, quando se argumenta no sentido de provar que uma proposta de solução é verdadeira, sendo as demais falsas. Então, você pode trazer também para dentro do seu trabalho a falsidade, quer dizer, no sentido de que você fala, meu caminho é esse, estou comprovando isso, porém, se vê que na teoria ou não tal, se fala isso, se fala aquilo, e eu refuto desta maneira. Então, você vai trazer também aquilo que refutaria aquilo que seria o seu pensamento. A demonstração, porém, no próximo aí, pode proceder de maneira indireta, quando se demonstra ser falsa alternativa que se opõe contraditoriamente à sua proposta. Também se demonstra a falsidade de um enunciado quando se mostra que ele se opõe diretamente ao princípio da não contradição. Ou outro princípio evidente, é o caso da redução ao absurdo, né? Então, em que eu vou comprovar que aquilo realmente é algo absurdo. Por exemplo, eu poder falar que a mulher tem direito a abortar até o 9º mês de vida. Quer dizer, não tem direito nenhum porque é um ser humano. Então, você pode levar essa tese falsa e trabalhá-la de modo que provar o absurdo, provar a contrariedade que está dentro desta proposta. Tanto que, se a criança nascer com 7 meses, ela veio para fora e não pode mais matar, mas dentro pode, quer dizer, é um absurdo essa argumentação, e aí você vai demonstrar isso. No próximo, dissertação. O que é dissertação? É demonstrar uma tese mediante argumentos. Demonstração é, pois, um conjunto sequenciado de operações lógicas. Repara como vai repetindo isso, que é sequência, que é encadeamento, que é logicidade, que é todo esse processo realmente de coerência na demonstração de um raciocínio. Que de conclusão em conclusão chega à conclusão final procurada, tá? Essa conclusão em conclusão, até cada parágrafo deve ter uma ideia que ele propõe. E cada parágrafo, unido a outro parágrafo, vai ter uma conclusão no item que você está escrevendo. E essa conclusão do item vai se unir à conclusão dos outros itens. E aí, no final, vai ter a conclusão do capítulo. E de conclusão de capítulo em capítulo, você vai ter a conclusão da sua monografia. Então, é essas conclusões, é essas ideias que resumem aquilo que foi a argumentação, é que vai ser a estrutura do seu trabalho.
A argumentação é entendida como uma operação, uma atividade executada durante a demonstração pelo uso de argumentos. Já o raciocínio é um processo lógico de conhecimento, operação mental específica que pode servir, inclusive, de argumento para a demonstração. Então, enquanto está no pensamento, eu estou refletindo minhas ideias, encadeando minhas ideias. Quando eu concateno num juízo, eu expresso num juízo essas ideias, esses raciocínios que eu tenho, que foram baseados em fatos, aí vai surgir o argumento. Lembrar, só abrindo parênteses, lembrar daquilo que nós vimos na dissertação, a questão de causa e efeito, né? Então, o argumento funciona muito daquela maneira, né? A vida começa na concepção. Por quê? Na medida em que o óvulo se une ao espermatozoide, já está ali, pelo genoma, todo o código genético daquela criança que ela será. Tudo o que a pessoa é já está ali, é vivo ali. Já está em relacionamento com a mãe, já está em relacionamento com o mundo. Então, aí você vai construindo a tua argumentação através desse monte de raciocínio que você vai encadeando. Argumentação, ou seja, o que é argumentar? A operação com argumentos. Eu vou encadeando aí esses argumentos, que é a expressão de raciocínios, que é a expressão de ideias que é baseada em fatos, apresentados como objetivo de comprovar uma tese, funda-se na evidência racional e na evidência dos fatos. Se eu tenho uma argumentação que está baseada somente em ideias e não na realidade, é o que a gente vai chamar de sofisma, né? Então, o sofisma Sofia de sabedoria, é uma sabedoria sem lastro, é uma sabedoria sem base. E essa sabedoria sem base, ela serve simplesmente para iludir as pessoas que estão em torno de mim. Porque ela tem que ser baseada em fatos. Se não for baseada em fatos, ela não é um raciocínio válido, tá? Não é um raciocínio válido. Por isso essa questão do aborto. Quer dizer, quando a gente argumenta sobre o início da vida, isso aí não é algo que o cristão inventou, não. É constatação científica, né? Em cima dessa constatação científica, eu vou deduzir isso para a moral e para a lei, seja lá para onde for. A evidência é uma certeza manifesta, imposta pela força dos modos de atuação da própria razão, por ocasião do desdobramento do raciocínio, como por ocasião da presentificação dos fatos, né? A apresentação dos fatos é a principal fonte de argumento científico, né? Como nós estamos na área da filosofia, teologia, etc., na área da filosofia é aquilo que é verdadeiramente constatável e realizável na vida, né? Então, todo o processo da lógica, na verdade, que condiz com aquilo que é a realidade, é isso que eu vou argumentar no pensar o já pensado, que é a filosofia. No caso da teologia, por exemplo, é a própria revelação e aquilo que se manifestou. Então, a nossa fé é baseada em testemunha digna de créditos, é baseada em fato revelativo, e aí nós vamos construindo uma teologia verdadeiramente válida, né? Então, a teologia não é ideias que só vou construindo e acabou, né? Aí seria muito frágil algo assim, né? Como certos autores às vezes apontam, né? Quer dizer, construir teologia em cima de mito, então não é mais teologia, né? Então não é mais teologia. Aí é mitologia, né? A apresentação dos fatos, então, é a principal fonte dos argumentos. Daí o papel das estatísticas, levantamento experimental e etc. Então, a caracterização dos fatos. Por isso, voltando à própria teologia, eu vou na vida pastoral, eu vou na vida realizada hoje, eu vou
naquilo que foi construído durante a história, durante a revelação, etc., para verdadeiramente construir teologia. Porque a pastoral e a vida pastoral, a vida da igreja, nada mais é do que a vivência daquilo que é a revelação. Argumentação formal. Devendo-se ter sempre proposições afirmativas bem definidas e devidamente limitadas. De fato, é como as proposições que se formam os argumentos. Argumentar consiste, então, novamente, pois em apresentar uma tese, caracterizá-la devidamente, apresentar provas ou razões que estão a seu favor e concluir, se for o caso, pela sua validade. Então, eu comprovei durante o trabalho que é válido aquilo que eu estou propondo. Para evitar que fiquem abertas margens para dúvidas, devem ser examinadas eventualmente as razões contrárias, tentando se refutar a tese e prevenindo-se de objeções. Então, isso é fundamental. Então, se eu vou comprovar que a vida começa na concepção, eu tenho que pegar aquelas teses de que vida começa quando surge a coluna vertebral lá no terceiro mês, então aí que o sistema nervoso começou, então aí começou a vida. Então eu vou ter que contra-argumentar com esse tipo de coisa. Então, se a minha linha é provar que a vida começa na concepção, eu vou ter que também discutir aquilo que não é, né? Aquilo que não é. A caracterização das ideias e de fatos mediante processo de análise ou síntese, de apresentação de argumentos lógicos ou tatuais, de configuração e conclusão. Então aí o esqueminha fica bem claro. Então eu tenho um tema, desse tema surge um problema que eu vou comprovar por uma tese provisória que chama hipótese, né? Essa hipótese vai ser provada, olha as flechinhas, por ligações de argumento com argumento, até eu comprovar. Essa hipótese aí ela vira uma tese demonstrada. Só que cada argumento tem que estar baseado em raciocínios e ideias, e essas ideias surgem de fatos, tá? De fatos, tá? Por isso é aquela história, né? Contra fatos não há argumentos, né? Porque um argumento surge de fatos, né? Se há uma visão errônea sobre um fato, porque o ser humano é falho, e na visão fenomenológica a apresentação daquilo lá pode ser errôneo para a minha vida, aí sim, então eu vou contra-argumentar, porque não é um fato. Raciocínio. Então, as suas conclusões fornecem base sólida para os argumentos. Trata-se de um processo lógico de pensamento pelo qual conhecimentos adquiridos se pode chegar a novos conhecimentos, com o mesmo coeficiente de validade dos primeiros. O encadeamento de vários juízos que são igualmente conjuntos formados por vários conceitos. Um complexo de raciocínios que se desdobram num discurso lógico, do qual o texto redigido é simplesmente uma expressão linguística. Essa é a ilusão que muitas vezes as pessoas caem. Escrevo lá 300 páginas. Pode ser 300 páginas de algo que é um sofisma puro, ou que são ideias vazias, ou que é uma vaidade absoluta, e não quer dizer absolutamente nada aquelas 300 páginas. Né? O principal é ter um bom raciocínio, um bom problema, com uma resposta que eu procurei realmente responder. Então, eu tenho um bom projeto. Quando eu tenho isso, realmente aí eu tenho uma dissertação. Tá? Realmente eu tenho uma dissertação. Tá? Agora, por que fala que é simplesmente uma expressão linguística? Porque na medida que eu tenho o raciocínio na minha mente, um projeto bem feito e que vai se expressar por uma monografia verdadeiramente concatenada, ligado esses argumentos uns com os outros, que estão baseados em fatos, aí, obviamente, a demonstração escrita vai ser somente uma expressão linguística. O principal é verdadeiramente eu ter
o raciocínio bem feito. O raciocínio bem feito. Por isso a insistência que o projeto seja bem feito. A contraposição do texto é um processo de codificação da mensagem. O texto-linguagem é o código que cifra a mensagem pensada pelo autor. Por isso, essa linguagem metodológica que nós estamos vendo aqui, essa linguagem metodológica ela é importante para quê? Para que fique claro o modo como eu estou expondo o meu texto. A melhor adequação possível entre a mensagem e o texto código, que servirá de intermediário entre o pensamento do autor e o pensamento do leitor. Então a linguagem precisa ser a mesma. Não somente a linguagem, nossa língua portuguesa, por exemplo, não somente correta gramaticalmente, sintaticamente, etc., mas tem que ser correta metodologicamente. Então a metodologia, ela tem na transcrição bibliográfica, na estruturação do texto, uma linguagem que deve ser respeitada, tá? E que isso nós vamos ver bem mais para frente, mas esta também é uma linguagem que deve ser considerada, tá? Senão o leitor não vai entender o que está escrito, tá? Processos lógicos de estudo. Análise é um processo de tratamento do objeto, seja ele objeto material, um conceito, uma ideia, um texto, pelo qual este objeto é decomposto em partes constitutivas. Então, a análise é essa decomposição, para que através da decomposição, o que eu vou fazer através da análise? Eu vou ver a ordem lógica que está ali e apreender essa ordem lógica. Por isso a síntese. A síntese é um processo lógico de tratamento do objeto, pelo qual este objeto decomposto pela análise é recomposto, reconstituído na sua totalidade. Na medida que eu faço esquema de um texto, e eu quero ver com as ideias primárias e secundárias, com as ideias primárias que encadeiam uma com as outras, e as ideias secundárias que estão em torno dessas ideias primárias, eu ver o encadeamento dessas ideias é para quê? O objetivo é um só, para que eu possa apreender pela síntese, porque a síntese vai ser a visualização do texto através do esquema ou do resumo, seja lá o que for. Então aí eu tenho a síntese. Aí sim eu vou poder apreender qual é a lógica daquele texto. A análise é pré-requisito para uma classificação. Essa se baseia em caracteres que definem critérios para a distribuição das partes em determinadas ordens. Análise e síntese, embora se oponham, não se excluem, pelo contrário, se complementam. A compreensão das coisas pela inteligência humana parece passar necessariamente por 3 momentos, ou seja, para chegar a compreender intencionalmente um objeto é preciso, em primeiro lugar, além de uma visão meramente indiferenciada de sua unidade inicial, tal como temos na experiência comum, que é o senso comum, uma consciência do todo em sua consciência das partes. É preciso dividir pela análise o todo em suas partes constitutivas para que então, num terceiro momento, se tenha consciência do todo. Então é muito fácil ver o trabalho que os cientistas estão fazendo agora com relação ao coronavírus, né? Olha o trabalho para poder entender o que é esse vírus. Entender como ele se estrutura, já fizeram o genoma dele, mas tem que entender como ele se transmite. Agora, ver que ele afeta o sistema nervoso, ver o processo de transmissão, ver o processo de contágio, ver que vai de célula em célula. Então, este conhecimento vem através do quê? Da análise. Tá? Eu analiso, só que não adianta ter análise e ter esses dados tudo jogado. Aí vai ter a síntese. Então, os cientistas vão fazer o quê? Vão sintetizar esses dados, concatenar para poder combater o vírus. E aí construir vacina, remédio, seja lá o que for. Tá? Então, é assim que a ciência trabalha. É assim que a ciência trabalha. E nós não somos diferentes. Raciocinar, formação dos conceitos, é encadear juízos, e formar juízos é encadear
conceitos. Então, o raciocínio é a expressão dos juízos, né? E esse juízo é formado de conceito. O que é o conceito? Conceito é uma imagem mental, conceito vem de conceber, né? Por meio da qual se representa um objeto, sinal imediato do objeto representado. O conceito garante uma referência direta ao objeto real, de maneira que representativa e substitutiva. Então, ele substitui, entre aspas, a coisa ao nível da inteligência. O conceito, por sua vez, é simbolizado pelo termo ou palavra. No nível da expressão linguística, os termos ou palavras são sinais dos conceitos, suas imagens acústicas ou orais. Então vamos lá. Vento, que é vento? Vento é ar em movimento. Então, ao conceituar vento, eu pego conceitos outros, palavras outras, como ar, que é aquele que compõe a atmosfera, etc., e a visão de movimento, tá? Então, o verbo aí vai demonstrar que esse movimento do ar, que é isso que compõe a atmosfera, nós conceituamos por vento. Então, todas as vezes que vamos fazer um trabalho, nós procuramos aí conceituar, deixar claro para que os nossos conceitos não sejam equívocos, mas unívocos, né? Quer dizer, esse conceito que eu tenho, ele seja preciso de modo que o leitor da minha tese, da minha dissertação, ele tenha claro aquilo que eu quero dizer. Aqui na compreensão do conceito e na divisão, então o conceito é um conjunto de propriedades aí de características que são específicas do objeto pensado, né? A extensão é o conjunto de seres ou objetos que realizam determinada compreensão, ou seja, a classe dos indivíduos portadores de um conjunto de propriedades características. Observe que quanto mais limitada for a compreensão de um conceito, tanto mais ampla será a sua extensão e vice-versa, né? Então, e a definição, dar fins a, é um termo complexo e com o qual destina-se desdobrar todas as notas que compõem a compreensão do conceito. A definição é apenas um termo complexo, plenamente equivalente ao conceito definido. Então, se eu tenho o conceito de verdade, tá? Mas eu vou trabalhar a verdade em Santo Agostinho, eu vou definir o que é esse conceito no geral, e ao trazer para a realidade agostiniana, do pensamento agostiniano, eu vou definir. Então, eu vou limitar a extensão desse conceito e vou trazer ele para dentro desta teoria que é o pensar de Santo Agostinho, por exemplo. Tá? Então, definir é dar os fins, quer dizer, eu pego aquele conceito que é algo geral e dou o fim dele, quer dizer, eu determino ele dentro de um determinado pensamento, de uma determinada ciência, de uma determinada filosofia, ou seja lá o que for, tá? Aprender a bem definir as coisas de que se trata no trabalho é uma exigência fundamental, tá? Por isso que alguns trabalhos vão ter uma definição bem mais clara, né? Bem mais clara, e muitas vezes criar até um glossário, ou também até tem pessoas que trabalham uma dissertação sobre um conceito, né? E vai trabalhar aquele conceito só. Por isso, uma outra coisa aqui, vocabulário comum, técnico e específico, que é muito importante. Observar-se que nosso vocabulário, conjunto de termos ou palavras que determinam as coisas ou objetos através de conceitos, pode encontrar-se em vários níveis. O primeiro é o nível do vocabulário corrente, comum, que é usado em nossa comunicação social. Então, é o vocabulário do senso comum, tá? Esse vocabulário do senso comum, ele é muito equívoco. Então, tem palavras que quer dizer muita coisa em várias áreas da cultura humana. Então, é o vocabulário que nós usamos no nosso
dia a dia. Para o pensamento teórico da ciência ou da filosofia, não basta os significados imediatos da linguagem comum, conceitos e termos que adquirem significado unívoco, uma voz só. Quer dizer, tem um sentido realmente claro, denotativo, não conotativo, preciso e delimitado, tá? Então, vamos lá pegar na área da sociologia. Então, quando a gente vê status, a gente deu esse exemplo na área de sociologia, status do mundo é uma posição privilegiada de alguém que tem uma posição social de evidência social, né? Que sai em coluna social. Então, fulano tem status, né? Quando entra para dentro da sociologia, status é a posição social da pessoa dentro de um outro conceito que é estrutura social. E que vai ser exercido esse status por um outro conceito que é o papel. Então, de repente, essa mesma palavra que é usada de um modo no vocabulário corrente, dentro do vocabulário científico, ela tem a especificidade dela, tá? E isso acontece com várias ciências, né? Várias coisas que vão usar certas palavras, mas vai ter algo realmente específico naquela ciência. O vocabulário, próximo aí, pode ainda atingir um terceiro nível, é o caso de conceitos que adquirem um sentido específico no pensamento de determinado autor, ou sistemas de ideias. É o caso, por exemplo, de espírito em Hegel, é o caso de mais-valia em Marx, é o caso de carisma em Max Weber. Então você vai pegar carisma, é uma palavra harismata, que vem do grego, que foi usada principalmente por São Paulo, que tem toda uma delimitação dentro da Sagrada Escritura e dentro da teologia. Quando essa palavra é pega dentro da sociologia e dentro do vocabulário específico de Max Weber, ela vai ter um conceito que é totalmente delimitado dentro da teoria weberiana. Então, isso precisa ficar claro nos nossos trabalhos. Para quê? Para que a pessoa, ao entrar em contato com essa palavra, ela não traga de outra ciência ou do senso comum o conceito daquela palavra, mas ela tenha clara que ali dentro daquela ciência, daquela disciplina, ela tem um conceito próprio, tá? Um trabalho científico de alta qualidade exige, portanto, um uso adequado de um vocabulário técnico e, eventualmente, de um vocabulário específico. Quando você está trabalhando dentro de uma monografia, hoje as nossas citações são dentro do texto, tá? Que é o modo americano de citar. Então, nossa citação vai ser padronizada dentro do texto. Porém, você tem uma palavra lá que você pode perceber. Primeiro que ela é muito importante. O conceito é muito importante para a sua tese, dissertação ou monografia. E você perceber que aquele conceito pode criar para o seu leitor algum problema, você vai delimitar aquele conceito e vai citar em nota de rodapé esclarecendo. Se são muitos, etc., você pode criar até um glossário. Mas se é um só, você vai fazer uma nota de rodapé para esclarecer e para determinar aquele conceito. Tá? Isso é muito importante. Formação dos juízos. Se formula um juízo, que é um ato da mente, a abstração, portanto, pelo qual ela afirma ou nega alguma coisa, unindo ou separando dois conceitos por intermédio de um verbo. Né? Então, o juízo, por isso a gente falou do exemplo de causa e efeito. Então, eu vou encadear aí conceitos, e ao encadear conceitos, eu vou criar conceitos novos. Né? O juízo é enunciado verbal através da proposição, sinal aí do juízo mental. Nos períodos compostos encontram-se várias proposições. Esses períodos são formados por coordenação e subordinação, aquilo que a gente aprende na língua portuguesa.
E aí eu vou encadeando conceitos e vou encadeando e formando juízos. A análise de proposições é a tarefa prévia da argumentação formal. O raciocínio que constitui o trabalho de uma sequência de juízos de proposições. São bem elaborados. Então vamos lá pegar de uma forma bem simples, mas a concepção, na concepção começa a vida, porque ali já tem genoma constituído, e esse genoma constituído já é considerado vida, porque tudo aquilo que a pessoa é já está ali. Ao relacionamento de dependência da mãe. Então você vai colocando conceitos, vai encadeando para provar o quê? Finalmente comprovamos, a vida começa na concepção, tá? Então, esse juízo, a vida começa na concepção, é um encadeamento de vários conceitos que vão desembocar neste juízo. A elaboração do raciocínio, ou seja, o encadeamento de juízos feitos de acordo com certas regras lógicas que presidem a toda atividade do pensamento humano. Então, o raciocínio é um procedimento, é precedido pela apreensão, que dá lugar a conceitos, etc. Né? O raciocínio consiste em obter um novo conhecimento a partir de um antigo. É uma passagem de um conhecimento para outro. E no nosso caso, em filosofia ou em teologia, eu vou pegar a nosso, como nós já dissemos várias vezes, nós somos extremamente bibliográficos, porque nos baseamos no raciocínio de outros, tá? E o primeiro raciocínio, obviamente, é a própria revelação que se dá na Bíblia, Magistério e Tradição. Então eu vou encadear esses raciocínios que já estão ali. Por exemplo, quer dizer, se vai na área bíblica, o descobrimento de uma exegese que vai comprovar um descobrimento de arqueológico que ilumina a Sagrada Escritura, como está povoado dos dicionários bíblicos, ou povoado dentro dos comentários. Isto vai me dar novos argumentos, novos juízos para eu poder dar novo suporte àquilo que eu estou argumentando. Então, este é o processo, né? E por isso que a ciência teológica ela nunca vai parar e a filosofia menos ainda. O raciocínio divide-se basicamente em duas grandes formas, a dedução e a indução. O raciocínio dedutivo é um raciocínio cujo antecedente é constituído de princípios universais, plenamente inteligíveis. Através dele se chega a um consequente menos universal. Normalmente, a matemática e a filosofia trabalham com raciocínio dedutivo, né? Então, do universal eu vou aplicar aquilo que é particular, né? Então, se eu vou trabalhar a verdade, vou trabalhar como o ser humano hoje dentro de uma sociedade relativista trabalha a verdade, então eu vou pegar aquilo que é o geral e vou aplicar aquilo que é o específico, que é a sociedade relativista hoje, né? E aí eu vou ver como que o relativismo lida com a verdade, que é algo que vem desde da filosofia clássica. Por outro lado, a indução, ou raciocínio indutivo, é uma forma de raciocínio em que o antecedente são dados e fatos particulares e, consequentemente, uma afirmação mais universal. Nesse processo é todas as ciências, né, que vai trabalhar com laboratório, vai trabalhar com situações específicas e estatísticas, trabalho de campo, e ao concatenar dados, tá? Assessorado pela teoria, mas aqueles dados, a partir deles, eu vou ter uma nova proposição que, comprovada, vai se acumular a ciência já feita. É um, como eu estou sempre dizendo, é um tijolinho a mais que tem toda a base dos outros tijolos. Mas foi uma descoberta, foi algo que, pela observação, isso aconteceu, tá? No caso de Fleming, quando descobre a penicilina, o penicillium, ao cair numa cultura de bactéria, ele viu que matou aquele fungo, matou aquelas bactérias,
Então, é um fato e a partir dali começou o processo de se aplicou. Se aconteceu ali, pode acontecer dentro do corpo humano. Então, dali surgiu a penicilina. Então, é um fato, de uma observação, de um dado. Eu ali construo uma teoria que aí vai surgir a penicilina, por exemplo. Né? O raciocínio por analogia trata-se então de passar de um para outros, de alguns fatos a outros fatos que são semelhantes. Né? Então, a analogia, analogos, né, quer dizer, troca de palavras aí, de raciocínios, de discurso. Então, essa troca por, isso daí acontece muito em teologia também, e é o que vai falar dentro da Pitandottia no Conselho Vaticano II, a analogia da fé, né? Quer dizer, dentro da fé, muitas vezes isso daí, o que é parecido, eu faço por transposição, por fatos semelhantes, eu vou, por analogia, aplicar a outros fatos. O resultado desse processo de observação e análise dos fatos concretos é uma norma, uma regra, uma lei, um princípio universal, constitui sempre uma generalização. Então, desses três tipos de raciocínio, eu vou aí generalizar, tá? Então, aqui nós terminamos. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.